Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso Conversando com Kardec, hoje tratando do tema êxtase. E nós estamos na aula já 62. Esse tema êxtase, ele está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que trata do mundo dos espíritos. E especificamente nós continuamos trabalhando com o capítulo 8, que trata da emancipação da alma, ou seja, do desprendimento da alma do corpo físico. Então, nós, quando vamos estudar esse tema, a primeira pergunta ela faz referência a diferenciar o que é o sonambulismo, que foi o tema da nossa última aula, do que seja o êxtase, né? A resposta que os espíritos nos oferecem é que o êxtase é um sonambulismo ainda mais apurado. Ou seja, o desprendimento que a alma obtém do seu corpo físico é ainda maior. O estático, quando ele se encontra nesse estado, ou quando ele se encontra na crise, né, de êxtase, ele fica muito mais independente do seu corpo físico do que o próprio sonâmbulo. Então, o sonâmbulo, de uma certa forma, ele ainda não experimenta essa capacidade de se ver liberto do corpo físico de uma forma tão intensa quanto se vê o estático. E é interessante que nós estudamos lá na questão 425 anterior, que o sonambulismo é uma dependência da alma, né, em relação ao corpo, mais completa que no sonho. Então, nós temos 3 estágios diferentes aí, em que essa independência, né, do corpo físico, ela vai, vamos dizer assim, aumentando, né? Nós temos primeiro o sonho, que seria uma independência incompleta, depois o sonambulismo, que é uma independência média entre os dois, e o êxtase, que é aquele que se torna mais independente, né, do corpo físico, podendo então realizar ações durante esse estado, né, que são de intensidade maior do que poderia o sonâmbulo ou do que nós podemos fazer durante o nosso sonho. Mas vejo que eles são estados semelhantes, né? O que agrava é exatamente, o que diferencia é exatamente essa independência que a alma tem em relação ao seu corpo físico, dela se afastar desse corpo físico e ter novas experiências, e então ela vai aumentando do sonho, passando pelo sonambulismo e depois no êxtase. Aí a pergunta 440 faz referência exatamente sobre quando o estático, né, a pessoa que está na crise do êxtase, e ela percebe, ela diz que está reconhecendo e tendo acesso a mundos superiores. Então a pergunta é referente a isso, a esse relato que o estático faz. E aí a pergunta é, esse espírito, né, que está nesse estado de êxtase, ele realmente penetra os mundos superiores, ou seja, ele vai até lá? Então, a resposta dos espíritos é que o estático, ele vê esses mundos, né? E quando ele vê esses mundos, ele compreende a felicidade dos espíritos que habitam esses mundos melhores, né? E por isso que muitas vezes o estático, ele vai revelar o desejo de permanecer naquele estado de êxtase, né? É por isso que muitas pessoas procuram de alguma forma, conseguir se colocar em estado de êxtase, porque se ele conseguir se ver no mundo melhor, ele vai se sentir melhor. Né? Então, se sentindo melhor, ele vai querer estar ali, porque ele compreende a felicidade das pessoas que estão ali. Né? Mas explicam aos espíritos que o estático não pode ir a qualquer mundo. Ele não pode ter essa percepção. Ele não pode realmente penetrar qualquer mundo. Por quê? Porque há mundos inacessíveis
para espíritos como nós, que ainda não estão bastante purificados. Então, nós até podemos, ou aqueles que conseguem experimentar o estado de êxtase, até pode realmente ver um mundo melhor do que o nosso. Mas ele não pode ver todos os mundos, ele pode ver aqueles que ainda estão, de uma certa forma, num nível parecido com o nosso. São melhores, são superiores, mas superiores à Terra, não são os mais superiores. Na questão 441, já que lá na 440 foi falado na resposta que muitas vezes o espírito, quando está em êxtase, ele quer ficar naquele mundo lá, ele não quer voltar para a Terra. Então a pergunta 401 faz referência a esse desejo dele de ficar lá. Então pergunta, quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, ele está realmente falando sinceramente, né? O instinto de conservação da vida física não se manifesta, não impede que ele deseje ficar lá para sempre, porque se ele ficasse lá para sempre, ele não voltaria para animar o corpo e o corpo acabaria não conseguindo sobreviver. Então a resposta que os espíritos nos dão é que em relação ao estático ter o desejo sinceramente de deixar a Terra, ele diz que isso depende do grau de purificação do espírito, né? Se ele vê a sua posição futura, se ele vê nesse mundo que ele está visitando, esse mundo superior, ele vê que é uma posição que no futuro ele pode ocupar, né? Não agora, porque ele não tem as condições, mas no futuro ele pode vir a ocupar essa posição junto a esse mundo. O que ele faz se ele é um espírito mais purificado? Ele começa a se esforçar por romper, não a vida física, né, mas por romper os laços que nos prendem à Terra. Quais são os laços que nos prendem à Terra? As nossas vicissitudes, os nossos defeitos, é isso que nos prende à Terra, né? A nossa falta de evolução moral é que nos prende à Terra. É o que nos impede de ir para um mundo melhor. Então, se o espírito, ele é um espírito que já tem uma certa grau de desenvolvimento moral, quando ele entra em êxtase e ele percebe que aqueles espíritos que vivem num mundo melhor são mais felizes e que ele pode vir a ocupar aquela condição, o que ele faz? Ele retorna para o seu corpo, para a sua vida, com o desejo de se empenhar para que então ele possa alcançar aquela situação, que vai depender exatamente de nós retirarmos de nós as imperfeições, para que então possam nascer as virtudes, né? As virtudes, elas são impedidas de se desenvolver em nós, porque nós ainda estamos carregados de muitos defeitos. Na questão 442, a pergunta é se a gente deixasse o estático entregue a si próprio. Se ninguém fosse lá, por exemplo, tentar retirá-lo do estado de êxtase, poderia a sua alma abandonar definitivamente o corpo? E a resposta é sim. Se nós entrarmos no estado de êxtase e nós potencialmente não tivermos desejo de voltar, e ninguém também tentar nos tirar daquele estado, no limite máximo nós podemos realmente, por não estarmos mais animando o nosso corpo físico, né, que entra num estado semelhante a uma letargia, no limite esse espírito não se alimentando, né, não tendo a vida que nós necessitamos ter quando estamos encarnados, e que só o espírito pode garantir essa vida para o corpo, ele pode vir a morrer, né? Então, explicam os espíritos que é por isso, por existir o risco do estático não voltar daquela crise em que ele se encontra, por conta disso nós precisamos ir lá e chamá-lo, né? Chamar ele a voltar à sua vida física, ao seu estado consciente, né? E devemos fazer isso apelando para todas as coisas que são motivos para ele continuar nesse mundo, né? E também fazendo com que ele compreenda que se houver o desencarne, né, que nesse caso é um desencarne não programado, é um desencarne que foi
fruto das escolhas do próprio espírito, né? E aí não é a maneira certa de nós nos posicionarmos em relação à providência divina. A vida física deve acabar quando a providência divina assim o determinar. Ou, em outro linguajar que nós utilizamos bastante, a vida física deve terminar quando cumpre o prazo da nossa programação aqui sobre a Terra. Então a gente tem que, inclusive, dizer para esse estático que ele não deve provocar esse abandono definitivo do corpo, porque isso certamente seria motivo para impedi-lo de ir para o mundo melhor. Por quê? Porque ele estaria rompendo, né, com as leis de Deus, entre as quais está não matar, inclusive não se matar, não adiantar o desencarne. Se ele assim procedesse, ele estaria, então, na verdade, se comprometendo com uma expiação. E isso faria com que ele ficasse mais preso ainda ao planeta Terra. Então, é necessário que ele retorne, venha para a vida que está vivendo, venha para o mundo em que é justo que ele faça a sua encarnação, venha para o mundo que oferece para ele as melhores condições de aprendizagem, que é o planeta que ele está reencarnado, para que, aproveitando essas oportunidades, ele se torne melhor. E somente se tornando um espírito melhor, ele poderá habitar mundos superiores, como ele teve a visão desses mundos. Na 443, a pergunta dado que já se sabe, né, que o estático, a pessoa durante essa crise de êxtase, supõe ver algumas coisas que são produto da sua imaginação, produto da sua crença, né, de coisas que o impressionam. Então, dado que ocorre isso, a pergunta é: tudo o que um estático vê é real? Né? Ou não é real? Essa é a pergunta. Se ele, quando ele está nesse estado, ele vê coisas, mas essas coisas elas estão contaminadas pela sua imaginação, pelas suas crenças. Então, tudo que ele vê é real? Ou nem tudo que ele vê é real? E aí, os espíritos nos explicam que tudo que o estático vê é real para ele. Porque a realidade ela é muito particular. Nós captamos a realidade pelo exatamente o conjunto de convicções que nós trazemos em nós. Então, por exemplo, alguém pode olhar um determinado cenário e achar lindo, outro pode olhar o mesmo cenário e achar muito feio. Cada um tem suas motivações, cada um tem no seu interior o que provoca ele achar que alguma coisa é bonita ou que alguma coisa é feia. Tá? Então, o espírito, estando encarnado, ele está sob a influência das ideias que ele tem aqui na Terra. E aí, sob a influência dessas ideias que ele tem aqui na Terra, ele acaba vendo as coisas exatamente pela maneira que essa influência se faz sobre ele. Ou seja, ele vê do modo dele. Talvez um outro observador ia ver completamente diferente. Né? E ele vai exprimir isso numa linguagem, ou ele vai descrever isso para alguém numa linguagem ou de uma maneira de acordo com seus preconceitos e de acordo com as suas ideias. Né? As ideias que ele tem aqui e que foram formadas aqui a partir dessa encarnação. Então, toda a descrição do êxtase feito pelo espírito que entrou nessa crise, ela é com base nos preconceitos e nas ideias que ele mesmo tem. Então, há muita possibilidade que ele venha a errar. Porque ele está vendo, mas ele não consegue se despir dos seus preconceitos. Se despir das ideias que ele já tem formadas sobre aquele assunto. No seu linguajar, ele vai trazer carregado exatamente por esses preconceitos, por essas ideias. Ele vai ver as coisas com a sua maneira de ver. Então, ele vai julgar, ver, por exemplo, determinada coisa, porque aquela coisa é o que ele conhece. Mas talvez
o que ele esteja vendo não é exatamente aquilo, é uma coisa que ele não conhece ainda. Essa dificuldade o estático não consegue superar. Então, a 444 vai perguntar exatamente isso. Então, a gente pode confiar nas revelações dos estáticos? Na revelação que o espírito que entra em êxtase nos diz? E aí eles nos explicam que o estático está sujeito a enganar-se, né? E isso ocorre muito frequentemente, né? Sobretudo, quando ele quer penetrar naquilo que ainda para esses espíritos que estão aqui reencarnados deveria permanecer um mistério. Ou seja, aquilo que nós ainda não temos condição de entender, que nós, mesmo que alguém nos explicasse, nós deturparíamos, porque nós não temos ainda a condição de aprender aquela ideia de maneira pura, de maneira correta. Então, se o espírito do estático quer nos revelar alguma coisa que ainda não está no nosso tempo de aprender, ele pode, com alguma facilidade, ser objeto de uma obsessão ou de uma influência dos espíritos mistificadores. E aí, aproveitando o seu entusiasmo de conhecer o que não está em tempo ainda, eles vão acabar fazendo sobre ele o que a gente chama de fascinação, que é um tipo de obsessão. Ele vai ficar fascinado por aqueles espíritos que estão ensinando para ele o que eles também não sabem, né? E vai vender aquilo, dizer para as pessoas que aquilo é verdadeiro, mas aquilo não é verdadeiro, aquilo é simplesmente objeto da enganação que ele está sendo por intermédio dos espíritos que o fascinam. Então, esse é um ponto em que o estático não pode passar. Ele não pode revelar ideias que nós ainda não estamos prontos para entender. E se ele tiver o desejo de fazê-lo, ele certamente vai ser enganado por espíritos mistificadores. Muito bem, aqui agora então essa questão já vai falar um pouquinho do sonambulismo, né? Perguntando sobre o sonambulismo e o êxtase, né? Olhando para esses dois fenômenos. A pergunta é, esses dois fenômenos são uma espécie de iniciação na vida futura? E aí o Espírito nos responde que, na verdade, esses fenômenos, ou nesses fenômenos, o homem vê tanto o passado quanto o futuro. Por quê? Porque a alma liberta visitando outros cenários. Então ela pode ver alguma coisa da vida passada e alguma coisa da vida futura. Né? O que eles nos recomendam em relação ao sonambulismo e ao êxtase? Que a gente estude os dois fenômenos. Né? Quando nós estudarmos eles, e esse estudo vai ser especificamente, ou com mais propriedade, feito por aquelas pessoas que são profissionais nesses estudos, né, psíquicos, então nós acharemos a explicação, né, com clareza de uma coisa que hoje a gente já considera um mistério. A gente vai entender por que existe o sonambulismo, por que existe o êxtase. Né? A nossa razão vai conseguir perceber exatamente o que há por trás disso, né? Porque, por enquanto, né, nós ainda não conseguimos penetrar. Nós ainda não conseguimos entender bem a finalidade do sonambulismo de hoje. Então, nós, às vezes, tentando aprender ou dar uma definição ou formar uma ideia mais precisa, às vezes a gente acaba se confundindo, né, não entendendo exatamente, porque a gente ainda não estudou esse fenômeno com a profundidade que ele deve ser estudado. Né? E na última questão, nós então temos a pergunta se poderiam esses fenômenos, tanto do sonambulismo quanto do êxtase, ser explicados por ideias materialistas. E aí os espíritos nos respondem que não. Porque o sonâmbulo, porque o estático, eles conseguem ver uma realidade que não é material, que não é nesse mundo físico. Eles conseguem perceber uma realidade que está fora da percepção do mundo físico. Porque eles olham com o olhar do espírito, não com o olhar do corpo. Eles enxergam com o olhar do espírito, não enxergam com o olhar físico, da visão do corpo físico.
Então, quando você vê esses fenômenos que estão fora do ambiente materialista, você, e uma vez que você estuda e vê que eles realmente são fenômenos reais, que não são produto da imaginação, que você consegue essa comprovação, né? Como é o caso, por exemplo, do fenômeno do sonambulismo, do espírito se transportar num determinado local que muitas vezes está a muitos quilômetros, né? O corpo permanece ali num estado letárgico e o espírito vai lá, como é o caso que nós temos relatos, né? Do Eurípides Barçanufo, né? Que ele no meio da aula ele se debruçava sobre a mesa e se desdobrava e ia lá ajudar no parto. Então, se você consegue confirmar um fato desse, confirmar, por exemplo, como de fato foi confirmado nesse caso, né, em que a família emprestou ou deu o nome da criança que nasceu, exatamente o nome de Eurípides, né, em homenagem àquele benfeitor que foi lá atender a mãe, naquele parto difícil, e essa família morando muito longe, só vem depois de alguns meses visitar, então, Eurípides, para lhe dizer, lhe agradecer que ele esteve lá, que ajudou no parto, e que estaria colocando o nome do filho, o nome dele. Se você tem a comprovação de um fenômeno dessa ordem, como é que você vai ser materialista? Como é que você vai acreditar que a única dimensão que existe é a dimensão que nós conseguimos perceber com os 5 sentidos da matéria? É impossível, você vai ter que acreditar que existe alguma coisa a mais, alguma coisa que ainda não está explicada. Se o Eurípides se deslocou àquele local para fazer um parto, não era o Eurípides corpo, era alguma coisa além do corpo. E o que seria esta coisa além do corpo, se não é matéria? Então você não pode ser mais materialista. E você poderia ser ateu? Você poderia não acreditar em Deus? Bom, aí é uma questão que se revela de fundo moral. Se você percebe que por trás de todos esses fenômenos existe uma lei, essa lei nós podemos dizer que é da natureza, mas é uma lei que não se modifica, uma lei que tende a se manifestar sempre da mesma forma. Se você percebe a inteligência por trás do fenômeno, das suas leis, se você percebe a beleza, a sabedoria, a inteligência que existe em todas essas diferentes dimensões que o sonâmbulo e o estático conseguem perceber, você vai ter que acreditar que alguém fez tudo isso, ou alguma coisa fez tudo isso, que alguma causa inicial produziu fenômenos tão inteligentes. E aí você deixa de ser ateu, você pode colocar o nome que você quiser nessa causa primária, pode até chamar de causa primária, né? Como definiu lá o Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Mas você passa a admitir que existe uma causa, e essa causa é uma causa que é maior do que nós espíritos, que determina leis que se perpetuam, que são leis de sabedoria, de bondade, e essa causa primeira impede que você seja ateu. Você vai ter que, a partir de então, acreditar nessa causalidade inteligente. Chame você ela de natureza, de Deus, de providência. Né? Alguns chamam de acaso, mas se é um acaso inteligente, não tem problema. É o acaso, então. Mas é o acaso inteligente, causa primeira de todas as coisas. Né? Aquele ou aquilo que determinou todas as leis, e aquele que garante a estabilidade dessas leis. Então você deixa de ser ateu, você começa a acreditar que as coisas têm um propósito, que as coisas têm por trás de tudo uma lógica. Então, para aqueles que estudam de boa fé e sem prevenção o sonambulismo e o êxtase, essas pessoas admitem a outra dimensão, que é a dimensão espírita, e admitem que por trás de tudo isso há uma causa inteligente que rege todos os fenômenos em toda a nossa vida. E assim, então, nós concluímos esse estudo sobre o êxtase, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade, pedindo que todos nós tenhamos uma boa semana e desejando que nós possamos permanecer aqui realizando esse estudo do Livro dos Espíritos, que está previsto aí para ser realizado em 4 anos, né? Uma vez por semana, mais ou menos, nós vamos aí
estar trabalhando com 40 temas em cada ano, né? Então, que nós possamos permanecer vigilantes e possamos permanecer com disposição de realizarmos todo esse estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.